Bem, meus amigos, minhas amigas, então, dando continuidade aqui à nossa tarde, noite de reflexões e de aprendizados, esperamos para todos nós. Diante dessa compreensão tão mais ampla e tão mais vasta que o Espiritismo nos traz acerca da vida, acerca da lei divina, vamos desdobrar agora uma reflexão naquilo que nos foi proposto sobre a lei de causa e efeito, uma das faces, digamos assim, de expressão da própria lei divina, e a sua finalidade pedagógica, né, a pedagogia da lei de causa e efeito. E para iniciarmos as nossas considerações, vamos trazer aqui um conceito que nós nos utilizamos muito aí no âmbito da engenharia, especialmente na parte de sistemas, sistemas de controle. É uma palavra em inglês, perdão, denominada feedback, que traduzida literalmente, abertamente para o português, seria retorno. Todo sistema, para operar, para manter-se ali dentro do funcionamento normal e esperado dele, ele vai se retroalimentar, digamos assim, de informações oriundas de sensores, de outros instrumentos, enfim, ele vai coletando informações para que ele possa ver se o seu funcionamento está dentro da normalidade ou se ele está se distanciando da normalidade prevista ou proposta para o seu funcionamento. Então, vamos trazer para um exemplo mais prático aqui. Quando a gente vai dirigir, nós adentramos no carro, formamos com o carro ali um sistema. O carro com a sua maquinaria, com todos os seus mecanismos de funcionamento, nós, como o computador ali do carro, aquele que vai gerenciar propriamente toda aquela máquina, toda aquela instrumentalidade, adentramos no carro, ligamos, entramos na pista de rodagem, e para que a gente se mantenha na pista de rodagem, talvez não paramos para pensar nisso, mas a todo momento estamos recebendo um feedback, um retorno por meio de nossos sentidos, que vai nos dizendo: olha, é mais ou menos por aqui. Siga fazendo a força nesse sentido. Ou então, gire um pouco a mão para cá, gire um pouco a mão para lá, o volante, no caso, para que a gente se mantenha na pista de rodagem. Quando vem uma curva, quando estamos numa reta, se a gente ouve uma buzina, ou se a gente vê um farol piscando atrás, olhamos para o retrovisor, vemos que alguém está nos ultrapassando, então evitamos de sair daquela pista. O que está acontecendo aí? O que está se processando? O famoso feedback, que é essencial para o controle do sistema. Quando eu olho para a pista, a minha visão é decodificada pelo cérebro e me indica se devo manter os braços ali vinculados ao volante naquela direção ou se devo fazer um ajuste dos meus braços junto ao volante, fazendo uma curva, seguindo a trajetória da pista. Quando eu ouço uma buzina atrás, eu uso da minha visão, mesmo da audição, para perceber o que está acontecendo atrás, me preparar e tomar uma determinada atitude. Então, a todo momento, eu estou acessando, nesse caso, os meus sentidos físicos que atuam como mecanismo de feedback, de retorno, para que eu saiba manter-me na rota e evitar acidentes. Para que eu saiba que é preciso fazer um reajuste na rota, evitando acidentes. Isso vale para um carro, isso vale para um avião, né? O piloto do avião, quando programa todo ali o avião para fazer a decolagem, depois em cruzeiro, ele está munido de uma série de instrumentos e de ferramentas que vão lhe dizendo: olha, precisa ajustar a altitude em tanto, a velocidade em tanto, é preciso corrigir a rota em tanto, na hora de pousar, na hora de fazer a decolagem. Ele está sempre sendo municiado por esses recursos, os seus próprios sentidos, bem como as ferramentas e instrumentos que o ajudam a manter o roteiro, que o ajudam a manter a rota. Assim como qualquer outra máquina ou equipamento, da geladeira ao ar-condicionado, que vão recorrendo a essas informações para irem ajustando o seu funcionamento. Por que nós trouxemos esse exemplo? Porque transportando isso para a realidade do espírito, assim também se dá. Nós temos uma rota a manter, que é a rota evolutiva do ser. Todos temos um alvo, um objetivo a alcançar. Paulo mesmo diria, numa de suas falas talvez mais conhecidas: prossigo para o alvo. Essa consciência do ser que
está muito bem voltado para o objetivo maior da vida e sabe, então, coletar todas as informações do que lhe acontece ao redor para sempre manter essa rota, para sempre manter-se direcionado a este alvo. Então, existe uma rota pela qual todos nós precisaremos passar, uma jornada a qual todos nós precisaremos percorrer, e Deus, em sua sabedoria, vai nos municiando, já nos muniu e também vai enviando novos recursos ou informações, acontecimentos, para que a gente tenha esse feedback, se nós estamos no roteiro adequado ou se estamos em desvio de rota. Aliás, a palavra pecado, por exemplo, que pelo menos por nós espíritas não é hoje tão comumente utilizada, mas no seu sentido mais original, no hebraico, ratá, ela significa basicamente desvio. Eu tenho um alvo, por exemplo, uma flecha. Vou lançar a flecha ao alvo. Se eu desvio essa flecha do alvo, se ela vai muito distante do alvo, eu teria ali esse ratá, esse pecado. É um desvio do alvo, é um desvio do objetivo. Ou seja, o espírito, quando desvia-se do objetivo, ele está em pecado. Seria essa a ideia original, que depois foi sendo carregada de muitas camadas, né, ao longo aí da construção teológica, mas essencialmente é essa a ideia. O espírito desviando-se do programa divino para si, desviando-se do roteiro esperado, ele está em pecado. E Deus estabeleceu meios, por meio das suas leis, de ir avisando os espíritos dos desvios, ir alertando o espírito de que, em seguindo aquela rota, o desastre poderá ser grande, a dor poderá ser ainda maior. As complicações, o tempo perdido, as lágrimas derramadas poderão ser muito maiores. Então Deus estabeleceu as leis de modo a reger-nos a existência, alertando-nos sempre que começamos a nos desviar do roteiro proposto. Ele vai nos dando esse feedback, ele vai nos avisando. Inclusive, porque estabeleceu na própria criatura o primeiro elemento de controle, ao esculpir nela própria a lei. Uma questão muito conhecida do Livro dos Espíritos, questão 621, 621A, versa exatamente sobre isso. Estaria a lei divina gravada lá nas pedras em que Moisés recebeu os 10 mandamentos? Estaria ela gravada na Torá? Estaria ela gravada no texto do Evangelho? Claro que ali nós temos expressões, explicações dessa lei. Mas, fundamentalmente, está a lei gravada na consciência de cada ser. Claro, uma lei a ser descoberta em nós. Uma lei a ser desbravada e a ser cada vez mais expressa em caracteres luminosos na vida do ser. Mas, fundamentalmente, ali ela já está. E a consciência, por isso mesmo, é a bússola mais fundamental do ser. Quando ainda muito obscurecido, na ignorância, cego, insensibilizado pelas suas paixões, por vezes não consegue escutá-la direito. Por vezes, como que abafa essa voz consciencial. Mas qualquer espírito que vá avançando e vá desdobrando um pouquinho mais de sensibilidade, logo percebe que essa voz está sempre ali e nos alerta a todo momento em que desajustamos a nossa rota, em que desconectamos do objetivo primordial, em que o nosso GPS perde a conexão, surge o alerta dizendo é preciso reconfigurar a rota para o alvo proposto. Então, os espíritos também nos dirão, quando a gente vai à questão de número 964 de O Livro dos Espíritos, se Deus estaria a todo tempo acompanhando os nossos atos para então ficar estabelecendo as sentenças. Não, fez isso, vai sofrer aquilo, fizeste aquilo, vai ganhar aquilo. E os espíritos então explicarão que Deus atua de maneira muito mais sábia. Não fica ele ali acompanhando cada um dos atos, embora saiba de tudo, de todos. Ele estabeleceu as suas leis, que uma vez violadas, que uma vez ultrapassadas em seus limites, em suas delimitações, desencadeiam já direto
uma série de consequências que visam alertar a criatura de que ela perdeu o rumo, de que, em seguindo aquela rota desviada do objetivo primordial, as consequências lhe serão dolorosas. Quando a gente entende esse mecanismo de funcionamento da lei divina, tudo fica mais claro para nós, porque a gente consegue entender a real finalidade, por exemplo, da dor, dos processos educativos de resgates e reajustes que vamos vivendo ao longo da reencarnação. Entendendo que a lei divina não visa punir por punir, ela visa sempre o reajuste de rota, porque o objetivo dela é aperfeiçoar todos os seres. O foco dela não é o ato equivocado em si e só a punição atrelada a ele. É que no ato equivocado, o ser desviou-se, é preciso reajustar, reequilibrar, remediar esse desajuste, esse afastamento do equilíbrio, do caminho do meio. Então, ela desencadeia uma série de acontecimentos, uma série de consequências que visam alertá-lo e trazê-lo de volta ao rumo. Por isso, a feição pedagógica da lei de causa e efeito, que não é senão esse feedback, esse retorno da lei divina a cada criatura, dizendo: essa rota, essa postura, esse tipo de atuação não estão em harmonia com a atuação esperada, com o funcionamento normal ou natural. Comprometerão mais cedo ou mais tarde o processo. Então, dá-nos a lei de causa e efeito o feedback de que é preciso corrigir rotas ou também o feedback de que estamos numa rota mais ou menos adequada. Quando, por exemplo, sentimos a paz de consciência, sentimos aquela serenidade interior pelas ações realizadas, é o feedback do alto de que estamos mais ou menos ajustados com o propósito. Quando sentimos, porém, o remorso, a culpa, ou mesmo as consequências dolorosas dos nossos desequilíbrios, é o feedback da lei divina, da lei de causa e efeito, a nos dizer: assim não está bem, assim não está bom, assim os resultados não serão adequados ou felizes mais adiante. É assim que a lei divina vai operando com esse caráter pedagógico, não simplesmente punitivo, mas antes corretivo. E daí a gente entende, ou relembra, a própria significação da palavra pedagogo, ou pedagógico, que vem do grego, uma composição de duas palavras, paidos, que é criança, e agogos, que é um verbo, que significa conduzir. Então, pedagogo é aquele que conduz a criança. Então, a lei divina tem uma feição pedagógica, corretiva, porque, por meio dos seus mecanismos, ela vai nos ajudando, encarnação após encarnação, ou mesmo dentro de uma encarnação, a reconduzir os nossos caminhos. Olha que maravilha quando entendemos ou quando conseguimos entender que assim opera a lei divina. Muito diferente, talvez, daquela visão que ainda tragamos, muitos de nós, quanto à justiça ou quanto à lei de Talião, uma visão muito mais punitiva propriamente em relação ao ato equivocado do que uma visão educativa, corretiva, visando aperfeiçoar aquele ser e entendendo que uma coisa é o ser, outra coisa é o desajuste temporário de rota em que ele se encontra. Esse desajuste há de passar. O ser é eterno, o ser é imortal. E ele é a grande meta, aperfeiçoá-lo, melhorá-lo. Então consegue-se discernir melhor o que é o movimento desajustado e o que é o ser em si com imensos potenciais. E é nesses moldes que a misericórdia divina, que a lei divina, vai operando nos caminhos humanos. Por meio das circunstâncias, por meio das provas, da composição dos planejamentos reencarnatórios, é que Deus, bem como os espíritos que atuam em seu nome, vão ajudando os seres a perceberem esse desajuste, esse desvio e se reajustarem. Quanto mais insensíveis se fazem eles, quanto mais rebeldes, quanto mais renitentes no caminho de desajuste, naturalmente facearão aspectos mais enérgicos da lei. Mas quanto mais sensíveis, mais vão voluntariamente ou mais facilmente também vão despertando, sem a necessidade de grandes dores, de grandes elementos exteriores de despertamento. Há uma frase, inclusive, muito interessante do Emmanuel,
no prefácio do livro Falando da Terra, em que ele faz uma comparação, né, conforme aí a natureza do espírito, conforme aí a condição do espírito. O Emmanuel vai dizer que a gazela, por exemplo, desperta com o cantar do pássaro, ao passo que a rocha apenas com a explosão da dinamite. Óbvio que ele faz aqui uma metáfora representando os espíritos mais sensibilizados já como sendo a gazela. E os espíritos ainda mais embrutecidos, ainda mais animalizados, como sendo a rocha. O espírito mais sensibilizado, na própria consciência, já sente ele, digamos assim, o desajuste interno, o incômodo profundo, quando se desvia, às vezes, um pouco da lei. Ao passo que o espírito embrutecido só vai sentir, às vezes, esse desvio quando está ali em expiações dolorosíssimas, né? Em que, quando ele faceia aquele aspecto mais enérgico da justiça divina, em grandes dores, em grandes processos dolorosos, a representar essa diferença de percepção desse retorno da lei. Ela sempre começa dando feedback de maneira mais suave, antecipando-se às grandes dores, preparando-nos, alertando-nos antes dos grandes abismos, dos grandes riscos. Mas, por vezes, vamos seguindo, insensíveis, cegos, moucos aos alertas divinos, e então surgem as grandes dores, a expressão da dinamite em nossas vidas. Mas, na medida em que vamos construindo consciência, o simples discernimento que já temos já se torna dentro de nós num alerta assim sonoro, numa sirene interna a nos dizer, diante de um singelo desvio da lei, que é preciso retificar caminhos. O Emmanuel fala disso também. Obrigado, querida. No livro Justiça Divina, ele tem um capítulo muito interessante chamado Fogo Mental, em que ele, de certo modo, explica para nós aquela imagem que está no Evangelho e que, ao longo dos séculos, foi muito literalmente entendida e, por isso mesmo, não tão compreendida, que é a imagem do fogo eterno ou do fogo do inferno, imagens de que Jesus se serviu para nos falar, acima de tudo, desse fogo comburente na própria consciência, uma expressão do remorso, desse fogo que nos consome por dentro sem nos consumir, desse fogo que queima enquanto há aquilo que o alimenta, enquanto há ainda a rebeldia, enquanto há ainda o orgulho, enquanto há ainda a resistência à mudança, esse fogo consome. Por isso ele é eterno. Eterno enquanto tem aquilo que o alimenta. Eterno enquanto há ainda o combustível que o mantém aceso. E ao falar desse fogo mental, ele diz que as almas mais sensibilizadas, mais adiantadas, diante de um pequeno desvio da lei, já sentem essas labaredas a lhes alertarem da necessidade de mudança mais imediata. Ao passo que as almas mais embrutecidas, as consciências ainda mais obscurecidas, somente em grandes labaredas externas, geralmente de provações, de dores, de humilhações, é que começam a perceber a necessidade de mudança. Então, são os mecanismos de operação dessa lei pedagógica, isto é, condutora, corretiva, de ajuste de rota da causa e efeito, ou da lei de causa e efeito, que é uma parcela, ou que é uma expressão da lei divina. E assim a misericórdia tem operado conosco ao longo dos séculos, visando sempre, acima de tudo, a reabilitação do ser. Por isso, o benfeitor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 110, ele vai nos dizer que a misericórdia divina é muito mais ampla, é muito mais rica em possibilidades, em meios de nos amparar do que possamos imaginar. Muito mais misericordiosa do que poderíamos conceber. Porque como ela atua sobre tudo? Qual a principal expressão da lei de causa e efeito ou da lei misericordiosa do Criador que visa educar as suas criaturas? A principal via de operação da misericórdia, ou da lei de causa e efeito, se dá pela via das reencarnações sucessivas, das vidas sucessivas, em que Deus corrige amando, não enviando os culpados a prisões, a cárceres infectos e úmidos, mas deliberando apenas que voltem eles ao palco terrestre, amparados pela bênção do esquecimento temporário, para reencontrarem
as vítimas, os algozes do pretérito e então se reajustarem. Já paramos para pensar nisso? Que a principal manifestação da misericórdia divina, da lei de causa e efeito em nossas existências, se dá no contexto dos encontros em um lar, dos encontros nos círculos mais próximos de convivência que teremos na encarnação, em que os que ali estamos beneficiados pela misericórdia na forma do esquecimento, para que não fosse tão pesado conviver com a vítima ou com o algoz de outrora, para que não fosse tão pesado lembrar dos atos que perpetramos outrora. Ali, nesse laboratório miraculoso de redenção, de renovação, de refazimento de laços, que é um lar, Deus vai expressando a sua misericórdia sublime. Pelo fato de voltarmos ao corpo, seja ele disforme na presente encarnação ou não, estamos dentro de uma máquina divina da criação, estamos dentro daquelas que é uma das principais dádivas, ou dirá Emmanuel, a maior dádiva que qualquer espírito pode receber na Terra, que é um corpo, uma nova encarnação, estamos diante disso, de mais uma expressão da misericórdia divina, que vai estabelecendo, digamos assim, esse contato da criatura com os seus desajustes no pretérito, por meio desses reencontros, por meio das provas que a criatura há de vivenciar, também permitindo que, por meio do trabalho, da atuação, ela possa em muito amenizar as consequências infelizes do que plantou, dentro dos ditames da lei que pressupõem a correção do indivíduo, se essa correção se dá antes por livre adesão, por amor, por consciência, não há mais necessidade de tanta dor, se voluntariamente o espírito já buscou retificar os seus caminhos. Então, assim vai se operando, por meio especialmente das vidas sucessivas, esse mecanismo de retorno, de feedback para o ser, para que ele, analisando as suas tendências, para que, analisando as convivências com as quais ali está reunido na presente existência, ele possa ter uma noção do que fez e uma noção do que fazer para retificar-se. Aliás, é isso que nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão de número 171, quando Kardec pergunta aos benfeitores: em que se fundamenta o dogma, é a palavra que ele usa, mas no sentido de a verdade fundamental da reencarnação? E os Espíritos responderão: na revelação e na justiça de Deus. Na revelação, porque a reencarnação foi acolhida ali pelo próprio Kardec, por exemplo, depois de um longo estudo, de um entendimento da sua finalidade. Kardec até admite na Revista Espírita, num artigo, que antes não era, digamos assim, defensor dessa ideia, tinha até resistência, mas foi convencido pelos espíritos, dada a necessidade dessa compreensão para se explicar a justiça divina. Então foram os próprios espíritos que, com tudo que foram trazendo, com que Kardec foi coletando, foi harmonizando entre as várias informações, que estabeleceram que essa é uma verdade fundamental, é um dos aspectos essenciais da lei divina. E então Kardec aceita e o insere na doutrina espírita. Então, na revelação, mas sobretudo na justiça de Deus. E eles ainda acrescentam: porque temos sempre vos dito que um bom pai jamais fecha as portas para sempre aos seus filhos. A reencarnação, portanto, é a maior afirmação da misericórdia divina e de que a lei de Deus, a lei de causa e efeito, visa, antes de mais nada, corrigir o ser do que propriamente puni-lo. Por isso, talvez Kardec, muito felizmente, tenha inserido na página de rosto ali do livro Céu e Inferno, né, logo no frontispício, uma frase do profeta Ezequiel. Que foi buscar lá no Antigo Testamento, para que não consideremos também que o Deus misericordioso só aparece no Novo Testamento. Lá já ele estava no Antigo. Ele resgata a fala de Ezequiel quando ele diz, né, sendo ali um veículo do Senhor ou do alto: juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas antes que ele se converta, que ele deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel 33, 11. Que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Porque essa é a finalidade. Quando perdemos a finalidade educativa e corretiva, a nossa justiça muito facilmente descamba para a vingança,
para a violência pela violência, como muitas vezes tem sido na justiça humana até aqui. Então é preciso resgatemos essa finalidade para que a nossa justiça seja sempre exercida com esse panorama e com essa finalidade, para que não aconteça conosco como aconteceu com o profeta Jonas, também no Antigo Testamento, que enviado a Nínive pelo Senhor para alertá-los sobre os seus desvios de rota, primeiramente relutou, porque tinha resistências com Nínive. Eram eles inimigos de Jerusalém, dos judeus. Então, primeiramente, ele foge dos desígnios divinos. Aí temos toda aquela jornada lá no mar, na baleia. Não vamos adentrar aqui no mérito dos símbolos. Mas uma hora ele volta e, mais uma vez, é mandado por Deus a Nínive para alertá-los quanto aos seus desatinos e as consequências dolorosas que estavam por vir. Aliás, quando analisamos os profetas, em geral, qual é a função do profeta? Quando ele traz a profecia, quando pensamos nos profetas do Antigo Testamento, anunciando dores, anunciando calamidades, a finalidade, sobretudo, é que a profecia não se cumpra, porque é um alerta de que, em seguindo esse caminho, ela há de se cumprir. Mas se o indivíduo muda o caminho, muda a rota, ela não se cumprirá. Essa era a finalidade do profeta. Não ser aquele que anunciava as calamidades e etc. Mas antes aquele que alertava que, em seguindo esse caminho, as calamidades virão como consequências naturais. Jonas vai então a Nínive, anuncia isso, de que se seguissem naquela postura, no que vinham fazendo, grandes dores surgiriam. E qual não é a sua surpresa? Ele, que talvez pelas dissidências ali com os povos, com o povo de Nínive, esperaria as consequências mais dolorosas, qual não é a sua surpresa quando eles se arrependem da sua postura e então não são, entre aspas, punidos. As consequências dolorosas que Deus havia previsto não ocorrem. Jonas fica surpreso e, de certo modo, triste, porque ele queria ver o circo pegar fogo. Ele esperava a justiça aplicada por Deus, afinal, ele foi anunciar as calamidades, o que aconteceria. Só que havia fixado-se numa justiça humana, em que a punição é o principal, e esquecido de qual que era a finalidade do aviso: corrigi-los. E eles haviam se corrigido, haviam mudado. E ele então fica triste com Deus, fica revoltado, fica ali amuado. E então, quando ele estava ali na sua cabaninha, próxima à cidade de Nínive, começa a crescer ali, a depender da tradução, uns dizem que é uma mamoeira, outros dizem que é uma abobreira, enfim, uma planta começa a crescer ali, uma árvore, e ele cria uma relação de afeto com aquela árvore, ficava repousando sob a sua sombra, quando um dia vem ali uma praga, alguma coisa, e a árvore morre. E ele, então, Jonas, fica entristecido, muito entristecido por ter perdido aquela árvore sob a qual repousava. E então Deus lhe aparece e diz: você ficou triste com a morte dessa simples árvore. Imagina para mim, em relação ao povo ninivita, se tivesse que ser ou apresentar para com eles a face mais enérgica. Então ali Jonas entende esse mecanismo da lei divina, que não visa especificamente, sobretudo, a punição, mas antes a correção. E que, como diz Humberto de Campos, o mal não precisa ser resgatado pelo mal, o mal não precisa ser resgatado pela dor, necessariamente, quando o bem e quando o amor chegam antes, retificando aquele coração e reconduzindo-o agora numa rota de serviço no bem e de amor, que, como diz Pedro, como diz também Jesus, o amor que cobre a multidão de nossos pecados. Eis o mecanismo por meio do qual a lei divina vem nos alertando. Por meio dessas mensagens, desses retornos, que começam sutis, mais amenos, mais suaves, prevenindo-nos, mas que muitas vezes, cegos e surdos aos alertas, convertem-se então na mensagem mais enérgica da dor, que é também uma benfeitora, que no fundo visa nos trazer de volta ao caminho para o alvo. Que possamos meditar sobre isso e entender a magnitude dessa misericórdia que nos coloca aqui de volta, com um corpo, com uma família, com tantas possibilidades, ajudando-nos a recompor os nossos destinos e, a partir de agora, a construir um futuro melhor. A todos, muita luz e muita paz.